Bom dia a todos. Eu estou muito feliz com esse auditório cheio, para esse fórum, primeiro fórum, e vou abrir agora a mesa de debates com o tema das experiências na área da educação e da arte, a produção de pessoas surdas. Isso é muito importante, esse assunto, e vamos começar agora o debate. Então, vamos começar com o Olivier, e depois a gente passa a palavra para a Amanda. Pode começar, Olivier, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite para que eu esteja aqui no Brasil, especificamente no Instituto Nacional de Educação de Surdos, porque quando eu olho para o INES, eu percebo que ele tem um resquício do lugar onde eu vi, né, que é o próprio UE. A pessoa do UE, como pessoa francesa, que chegou ao Brasil e conseguiu, junto com o governo brasileiro da época, do Império, organizar isso que a gente tem aqui hoje presente, que é o próprio Instituto. Eu, atualmente, trabalho com foco em cultura surda e tenho formação em antropologia. Em toda a França, eu sou o primeiro antropólogo surdo. E foi um desafio grande, porque eu precisei, a princípio, me adaptar à cultura ouvinte e entrar em acordo com os ouvintes que existiam nessa área. Ok? Todo mundo está entendendo claro até agora? Há muito tempo atrás, eu não atuava nessas áreas que eu falei para vocês agora. Eu sou uma pessoa surda, como muitos surdos, que nasceu em famílias de ouvinte e viveu todos os conflitos que a gente já conhece, que os surdos vivem em suas próprias famílias. Eu tive uma experiência de oralidade na primeira infância, sem presença alguma da língua de sinais. Dentro do ambiente escolar, também, eu tive que me adequar à cultura ouvinte, e vivi a experiência da proibição da língua de sinais. Eu, enquanto pessoa surda, dentro desse ambiente ouvinte, desse ambiente familiar, onde tinha muito pouca relação com a minha família, eu pude, então, viver uma outra experiência específica minha, individual, pessoal, de busca, que foi pelo desenho. Eu me dediquei muito tempo da minha solidão, dentro dessa cultura, para desenhar, e por isso esse é o meu sinal. Meu sinal é o mesmo sinal que a língua de sinais francesa corresponde a desenho. Então, quando eu cheguei a fazer uma graduação em arte, e também fui o primeiro surdo na minha época, dentro do ambiente que eu conhecia, a ter uma formação de nível superior na área de artes, onde eu comecei a tentar trabalhar, e trabalhei, no caso, também imerso numa cultura ouvinte, junto com pessoas ouvintes. E aí, com o tempo, eu fui me adaptando. Na minha formação de arte, eu comecei a trabalhar com a parte específica de ator. Ok? Então, dentro desse trabalho de ator, eu trabalhei com a ideia de gestualidade visual, e tentando fazer esse trabalho de conseguir produzir interpretações de grandes obras a partir de uma adaptação cênica surda. Dentro dessa experiência cênica, eu acabei tendo muita dificuldade financeira, porque o lugar cênico profissional ele já é bem difícil para o ouvinte, quanto mais quando a gente procura um ramo para uma pessoa surda. Então, eu comecei a investigar outras áreas e ver que, na verdade, o meu problema não era um problema especificamente de mercado, mas era também um problema de viver com outros surdos. Era necessário a gente produzir mais grupos de surdos, onde as famílias ouvintes, assim como a minha deles, pudessem receber informação, porque eu sei que esses surdos também viveram experiências de infância semelhantes às minhas, de falta de informação, que é uma qualidade da vida de muitos surdos. Então, eu percebi que seria muito importante, além de produzir projetos assim, sair fazendo palestras a respeito desse tema. Na época, a partir de alguns amigos dentro da universidade que não tinham necessariamente contato com língua de sinais, eu comecei a fazer essa proposta de tentar entender como poderíamos fazer projetos de contação de história que incluíssem estudos linguísticos e também que pudessem trabalhar com o primeiro segmento do fundamental.
se utilizando de pessoas que estudavam licenciaturas. Então, na graduação que eu fiz, eu procurei outras pessoas que tinham esse tipo de interesse, e aí fomos até algumas escolas de surdos para tentar observar como que elas se organizavam. Era muito importante, e a gente pensava nisso já naquela época, que as escolas tivessem mais experiências de visuais, né? Por exemplo, as portas das salas tivessem foto dos professores, foto dos alunos, né? E aí, quando eu cheguei nessas escolas, eu percebi que elas não tinham nenhum tipo de projeto que pensasse isso. Então, eu fiz essa proposta, né? Comecei a tirar foto dos alunos, foto dos professores, desenhar os sinais deles, colocar, mandei por e-mail para eles, eles começaram a observar, e aí falaram, poxa, muito interessante o que você está fazendo, dá um pulo aqui para a gente dar uma conversada maior sobre isso. Aí a gente foi, imprimiu o material, começou a expor ele dentro da escola, né? E aí a gente começou a gente organizou a foto dos alunos assim, colocando um S de surdo, um O de ouvinte, para identificar na escola que a escola era bilíngue, e depois organizando eles todos em ordem alfabética. E aí isso foi bem legal, porque o diretor da escola, quando olhou e falou assim, ué, eu sou surdo, e aí? Aí eu falei assim, caramba, ele é surdo, mas como ele nunca tinha pensado nisso? Aí depois, conversando com ele, eu percebi que, na verdade, ele era uma pessoa ensurdecida, por isso que ele tinha um comportamento muito mais assimilado com a cultura ouvinte. E, na época, eu tinha indicado ele como ouvinte, né? Então, essa era uma questão... Daí a gente conseguiu fazer uma discussão a partir dessa experiência do diretor, que se identificava como surdo, mas se comportava dentro de uma cultura ouvinte, da gente abrir uma discussão sobre questões de identidade, sobre questões de identificação, sobre questões de cultura. Daí começamos a desenvolver algumas investigações a esse respeito. Dentro do pessoal levamos a mesma discussão para o pessoal de licenciatura para tentar discutir com eles a respeito desse tipo de pesquisa. Eu comecei a fazer pesquisas também mais formais, utilizando metodologias científicas, como entrevista, como levantamento de materiais antigos, e fui montando alguns corpos de textos e também tanto materiais que já existiam como materiais que eu produzia a partir de entrevistas e gravações. E aí eu percebi que chegando, quando eu comecei a ter, a cada vez mais achar outras pessoas surdas que produziam durante a história, eu tive uma experiência pessoal de autoestima tão grande, de me identificar, dizer, nossa, essa pessoa que estava aqui produzindo em 1800 e 1700 eram pessoas surdas, né? E aí levei isso para outras pessoas, desse grupo de licenciandos que estavam estudando comigo, e a gente falou, vamos desenvolver um trabalho em cima disso, desse material que a gente conseguiu levantar, porque ele é um material que tem muita coisa ele é potencial, ele tem um potencial muito grande de produção, né? E aí a gente começou, na verdade, aí a gente viveu um outro enfrentamento. A gente ficou 6 anos tentando desenvolver um projeto, né? Nos primeiros 2 anos a gente foi de estudo, depois no outro ano um trabalho prático tentando aplicar dentro da experiência de ator isso que a gente tinha levantado nos 2 primeiros anos. Aí essa experiência cênica que a gente estava tentando aplicar à pesquisa, ela foi dificultada por questões de verba, né? E aí na época a gente teve um apoio que surgiu depois de muito tempo, foi de uma diretora de uma das escolas que a gente trabalhava, e aí que não entendia nada de cultura surda, nada desse tipo de investigação. Né, a pesquisa na época tinha a ver com aborígenes, com o movimento de índios, indígena, né, e aí quando ela fez uma comparação básica, falou, nossa, outra língua, outro tipo de cultura dentro de uma cultura maior, e ela falou, caramba, essa cultura é muito parecida com um grupo que eu estudo, que é um grupo australiano chamado Maori, e talvez seja interessante a gente aproximar essa discussão, que era a discussão que ela já tinha. Então ela fez essa comparação, eu também entrei num estudo junto com ela e vi quais eram as conexões. E aí falei, caramba, aquilo foi uma coisa que me impactou muito, porque eu percebi o quanto, na condição de cultura minoritária, cultura marginalizada, cultura que tinha a sua produção linguística e simbólica apagada, aquele tipo de estudo produzia muitas semelhanças com a proposta dos surdos. Né? Então, no caso de eles serem daquelas tribos serem imersas e serem submetidas à cultura que não são a deles, era muito semelhança
muito semelhante com o que a gente pesquisava com os surdos. E aí, em 2016, eu defendi a minha tese de doutorado, fazendo algumas comparações a partir dessas pesquisas, e foi uma tese maravilhosa, foi uma experiência muito boa, porque eu tive a oportunidade não só de me formar como doutor, mas também de ter um auditório cheio de pessoas surdas que tiveram um contato forte com a ideia de identidade. Né? Uma prova real de que tudo isso que a gente fala sobre os surdos não é uma invenção dos surdos, é produto de conhecimento e é produto de organização. Né? Há algum tempo eu comecei a querer pesquisar o Brasil. E aí essa é a minha primeira fala sobre a minha experiência. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado aos intérpretes.